há uma mediação entre os interesses de curto prazo de uma fatia do empresariado e os objetivos da política industrial. Como linha geral, não é algo que vai ocorrer espontaneamente, exige muita elaboração na engenharia de como fazer isso. Quer dizer, vai incentivar isso aqui, mas esse interesse imediato, que pode ser redução do custo de trabalho. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre política industrial com o professor Moisés, especialmente sobre um livro que ele organizou muito interessante chamado Untangling Industrial Policy. Na falta de uma tradução melhor, eu vou traduzir aqui como Descomplicando a Política Industrial. O professor Moisés me corrige aqui se eu estiver errado na minha tradução, mas é uma obra muito interessante para discutir as relações entre Estado e mercado, entre governos e empresas, e como é que isso tem evoluído em diversos países no Brasil, e como isso é importante para o Brasil poder avançar também, né? Então, uma honra, uma alegria receber o professor Moisés aqui. Antes de mais nada, professor, pedir para você se apresentar aqui 2 minutinhos para quem não te conhece, falar um pouquinho da sua trajetória, do que você tem feito, e depois a gente já mergulha na discussão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Eu, inclusive, te acompanho no Conexão Xangai e outros programas, entrevistas. Né? Recentemente houve uma entrevista tua com o Joaquim Carvalho, no 247, também acompanhei. Bom, legal. Eu sou professor da UNB, professor associado, e o meu tema já há mais de 15 anos tem sido sociologia econômica, mas mais especificamente trabalhando com a parte de políticas de inovação, políticas industriais e também essa relação entre Estado e empresariado. O meu doutorado foi também na UNB, o tema da tese foi sobre redes de inovação, e aí eu comparei o Brasil e o Canadá numa experiência que deu muito certo aqui, que era a Rede Petro. Inclusive, ela começou pioneiramente no Rio Grande do Sul, depois ela foi tem São Paulo, Macaé, no Rio, né? E esse livro, especificamente, então, eu tenho tido esse interesse, uma abordagem institucional, né, e que é uma coisa que está presente no livro. E esse livro, especificamente, ele resultou de um projeto financiado pelo CNPq, e porque eu vinha observando, tanto na literatura quanto em depoimentos de pessoas que estavam diretamente envolvidas com a política industrial, o caso do meu amigo Roberto Alvarez e também o caso do Jackson Detone, que trabalha na BDI, e outros conhecidos. Aliás, ambos conversamos com eles aqui, com o Alvarez já falamos, vamos conversar com o professor Jackson também, então, para quem estiver nos acompanhando aqui, poderão ver também episódios do nosso podcast com eles, também que são figuras interessantíssimas. Né? Ótimo. E, bom, aí uma coisa que eu observei, inclusive, no pós-doutorado que eu fiz na Alemanha, é o quanto a coordenação entre Estado e empresariado é uma questão chave para o sucesso dessas políticas, e por coordenação não se entende uma ideia de intervenção, né? Bem ao contrário disso. E dentro dessa perspectiva, inclusive no projeto original, tinha a ideia de uma coordenação tripartite, que envolveria também sindicatos e centrais sindicais, né? O que a empiria mostrou é que os sindicatos estão fora, não por falta de oportunidade, porque no Conselho de Desenvolvimento Industrial eles tinham assento,
e também em outras instâncias de diálogo entre Estado e setor produtivo, mas por falta de uma percepção de qual é o lugar, né, das centrais sindicais nesse sentido. Por outro lado, uma coisa que eu percebi já antes, no momento de elaborar o projeto, é que a questão das ideias, o papel das ideias era muito importante. Então, às vezes, se tem uma visão muito gerencialista da política pública bom, então ela vai ser mais eficiente, menos eficiente, etc., mas falta uma discussão mais forte em torno de ideias, de que ideias estão presentes na política pública. E aí a gente tem, nessa trajetória das 3 principais políticas industriais no Brasil, a política a primeira de desenvolvimento, tecnologia e comércio exterior, que você tem os períodos, mais ou menos, só para as pessoas terem em mente, dos anos? Então, essa política, a primeira, que é a política de desenvolvimento tecnológico, comércio exterior, ela vai de 2003 até 2008. Em 2008, surge a política, o Programa de Desenvolvimento Produtivo. Que é conhecido como PDP, né? A primeira é a PIX e a segunda é o PDP, política, né? Exatamente, é política ou Programa de Desenvolvimento Produtivo. Aí, depois, isso vai até 2011, e em 2011, então, surge o Plano Brasil Maior. E esse vai até 2015, né? E aí ele cessa, e, bom, após isso, teve uma reação muito contrária do ponto de vista político, claro, do governo que assumiu a partir do impeachment da Dilma, e também, obviamente, do governo Bolsonaro, que não tratou minimamente disso. Agora, o que se observa? No início, a primeira política industrial, ela tinha uma forte influência, vamos dizer assim, ideacional, né, para não poderia se dizer ideológica também, mas é ideacional do pessoal que vinha da USP, em particular o Glauco Arbix, que foi presidente do IPEA na época. Na época, eu me lembro. Aí em 2003, né, eu não me lembro se ele ficou até 2005, porque depois ele foi para a FINEP também, mas então havia essa influência do pessoal do IPEA, que trabalhava com política industrial, inovação, um pessoal que tinha um acúmulo teórico muito consistente nisso, e depois tinha uma influência também do pessoal que trabalhava com ciência e tecnologia, e a época foi, em função das relações, isso é importante a gente colocar, né? Existem as relações interpessoais que pesam em determinadas definições. Então, essa ideia de uma política horizontal focada na inovação, ela teve o apoio também à época, inclusive escreveu um artigo, acho que saiu no Estadão, ela teve o apoio à época do então ministro Palocci, né? E ela teve uma relativa aceitação dentro do governo. O Furlan assumiu o MDIC, né, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e, no entanto, aí já houve uma primeira questão. Como era um pessoal muito acadêmico, então eles estavam propondo coisas que, bem no início lá, que inclusive tinha limitações da OMC, né, que eram vistas como protecionismo e tal. Bom, mas isso é parte do aprendizado. São pessoas que não estavam no governo, entraram, e alguns outros já estavam, mas, enfim, com esse perfil.
E a ideia original, inclusive, era de criar uma agência. Foi criada a agência, né, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, mas ela deveria ser vinculada diretamente à Presidência da República ou à Casa Civil. Por quê? Aí foi uma leitura. Você lembra da data da criação da BDI, Moisés? Você tem de cabeça? Foi 2004. 2004, boa. Foi no início de 2004, primeiro semestre. E quando essa Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, havia, então, essa discussão, que ela ficasse subordinada à Casa Civil, emulando o que foi a experiência da Coreia do Sul, com o Economic Planning Board, que também ficou, né, no período, até hoje, né, mas, enfim, criada no período do governo do Park Chung-hee. Só que isso acabou não funcionando, a BDI ficou subordinada ao MDI, que aí são aquelas disputas internas, e dentro do MDI, que como ela tinha que operar em coordenação com outros ministérios, isso gerou um problema de autoridade, digamos assim, né, nessas relações. Bom, depois, o que se observa é que a política industrial, ela teve fatos muito importantes. A lei do bem é, digamos, uma mudança institucional que ocorre até, que está consolidada, né? A lei do bem ainda existe, não foi... Aliás, explica um pouquinho, se puder, para as pessoas, o que é a lei do bem. Claro. É uma lei que permitia abatimento tributário com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e também uma lei, essa lei é de 2004 também, se não me falha a memória, 2004, 2005, mas acho que é 2004, e também essa lei facilitava a cooperação entre universidades e empresas, né, que era algo muito... Bom, isso é no mundo inteiro algo bem problemático. Tem um colega lá da Unicamp que fez um bom levantamento disso, Renato Dagnino, e aponta, né? Mas, sem entrar nesse mérito, essa lei teve um impacto importante, e junto com ela, o fortalecimento da FINEP. Então, a FINEP conseguiu, digamos, uma quantidade de recursos e uma participação orçamentária que permitiu financiar vários projetos de inovação a fundo perdido, outros, né, vários... Só que esse processo, quando ele acontece, ele ganha um certo ritmo ali entre 2005 e 2008, mas ele ainda era muito restritivo, porque era uma política que escolhia setores, e do ponto de vista da estrutura industrial do país, esses setores eram minoritários, né? Me lembro que era a nanotecnologia, a parte de tecnologia da informação, e tinha... Eram uns 4 ou 5 setores, né? Eu também não me lembro exatamente. 4 ou 5 setores. Eu agora... nanotecnologia, tecnologia da informação, tinha alguma coisa de... Talvez de biotecnologia também. E de biotecnologia, alguma coisa assim, E esses... Então, houve toda uma pressão política digamos assim, das organizações empresariais, tipo o CNI e as federações da indústria, no sentido de ampliar. E aí foi uma lógica, que é importante que se diga, uma lógica muito mais sindical, né? Ou seja, a Federação da Indústria de São Paulo, ou a CNI, quem está nessa direção quer atender a sua base sindical, né? Que é muito mais ampla do que aqueles setores, né? E isso, ao mesmo tempo que e aí houve um processo que também ideacional, né? Que é a questão
a política foi perdendo a seletividade e a ideia, principalmente quando ocorre o Plano Brasil Maior, que aí sim ele amplia para 25 setores, alguma coisa assim, né? Essa política ela foi ela perdeu o foco na inovação, ela ficou associada, embora tivesse ali programas financiados pelo BNDES, ou mesmo a atuação da FINEP, que eram muito voltados para a inovação, mas ela acabou ficando associada à grande onda de desoneração fiscal que ocorreu a desoneração ela não estava conectada com processos de inovação, de P&D, ela foi uma desoneração. Eu me lembro na época que eles estavam assim, desonerando companhias aéreas, coisas do gênero, assim, que não fazia o menor sentido, né? Só um desonerar por desonerar, né? Uhum, exatamente. Então, bom, isso aumentou, claro, o endividamento público, né? E depois, quando... E aí, por que eu... Só retomando, por que eu acho que é importante a ideia aí, né? Porque a ideia que passou a vigorar nesse momento era uma ideia, ainda que não explícita, era uma ideia de compensar a sobrevalorização cambial com uma política industrial que, na verdade, era uma política quase de desoneração, de reduzir imposto. De desoneração. E aí isso fez com que, depois, entrevistando pessoas que estiveram dentro da CNI, que estiveram gestores e que estiveram diretamente envolvidos com isso e que acompanharam, eles próprios dizendo, olha, perdeu o foco, eram muitos setores, não era... Houve uma multiplicação de iniciativas e canais, as coisas não estavam mais em sinergia e uma série de coisas que... E depois também tem uma virada, porque... E aí depois eu vou te comentar alguns dados do survey que nós fizemos com empresas em 2017, que é parte do projeto. Boa. E depois eu posso até mandar para o Alisson para te passar o... Manda. Porque esse survey estava voltado na percepção de política industrial, do ambiente macroeconômico, etc. E o que a gente nota é uma virada, digamos assim, uma aceitação por parte do empresariado industrial, que constitui a população desse survey, inclusive eram empresas que faziam parte já daquele painel da inovação, que é um painel que a BDI tem, né? Eu acho que eles mantêm esse painel. E aí a percepção deles, por exemplo, de que os bancos públicos esvaziam a atuação do banco privado, no caso, né? E o BNDES, ou outros bancos públicos, a visão de que o Estado está basicamente voltado para os seus interesses, etc., que era justamente 2017 um período muito contaminado, né, por uma essa visão ideia. Muito crítica, né, a intervenção do Estado, né? Exatamente, e também por essa ideia de corrupção, né, que é aquela questão que ficou muito marcada ali naquele período. E aí, bom, junto com isso, a ideia de uma política industrial ficou seriamente comprometida, não só porque os governos que sucederam não tinham isso na agenda, mas também porque o próprio empresariado deixou de reivindicar isso. Né? Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção durante a pesquisa, que é o fato de que as políticas foram sendo... O próprio BNDES ficou muito comprometido na sua capacidade de empréstimo, a FINEP, etc., e não houve uma reação. A gente vê o contrário da bancada ruralista, e qualquer coisa, qualquer vírgula que aconteça, eles vão para cima, reagem, e
e a política industrial não teve, né, essa reação. Aí, a partir disso, digamos assim, me parece que agora, né, quando se retoma, inclusive utilizando o termo neoindustrialização, já tem alguns critérios que eu acho bem importantes, que na época não estavam nem presentes em nenhuma das três políticas, que é a questão ambiental. Então, me parece que agora, ainda assim... Até antes da gente falar do novo programa, da neoindustrialização, das novas políticas industriais, eu queria até explorar um pouquinho, professor, se você puder fazer uma análise crítica, né, de toda essa política que vocês estudaram, né, de mais de 10 anos, né, 3 planos, 3 programas, né, em termos de acertos e erros e acertos, assim, se pudesse fazer um balanço crítico, né, olhando para trás, né, e pensando já, obviamente, nos próximos passos e no que está sendo proposto, onde você acha, se você tivesse que destacar, sei lá, 2 ou 3 grandes acertos ou 2 ou 3 grandes erros, assim, sei que é difícil, né, mas só para efeitos, assim, didáticos e de sintetizar, né, o que você acha que onde você acha que a gente acertou nessas políticas e onde você acha que a gente errou, né, para levar como lição para frente, né, de todo esse balanço, de toda essa leitura que vocês fizeram? Bom, me parece que o primeiro acerto na primeira política foi entender que a política deve ser horizontal, pode até escolher setores estratégicos, embora isso sempre é uma coisa que pode ser problemática com o tempo, mas e o foco na inovação. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Tem que ter foco em inovação. Foco e inovação. Essa foi o primeiro ponto positivo da política, da primeira política de desenvolvimento tecnológico, comércio exterior. No entanto, ela não tinha uma articulação com o empresariado. Essa articulação com o empresariado foi muito precária. E aí nós temos que pensar também por quê, né? Quer dizer, será que houve, claro, pode até se atribuir a questão de uma inabilidade dos gestores de articulação, ou mesmo do ministro à época, que eu acho pouco provável, porque o Furlan vem de uma grande empresa, tem, né? Mas ela faltou essa coordenação com o empresariado. Você acha que faltou trazer os empresários para dentro do programa, dos desenhos, da participação dos empresários no desenho das políticas? Em que medida você acha que isso poderia ter sido mais bem articulado? Eu acho que o ponto fundamental aí é, inclusive, a questão de persuadir o empresariado em relação a essa ideia de política industrial. O que queremos com política industrial, né? E o que pode funcionar e o que não vai funcionar, porque já se sabe que são visões assim, né? E esse trazer o empresariado, ele vai ocorrer a partir do Conselho de Desenvolvimento Industrial. Mas quem presidiu o Conselho, eu acho que não estava suficientemente inteirado em alinhamento no plano das ideias com essa visão mais, digamos, uma visão mais contemporânea de política industrial, né? com foco na inovação. Então, e acho que, em parte, isso tem a ver com uma questão de que isso deve ser uma agenda do governo, não pode ser uma agenda de um ministério. Claro que pode até ser executado. O governo todo tem que estar envolvido nessa ideia, né? Exatamente, isso tem que estar, que me parece que agora... Agora parece que melhorou isso, né? Todo mundo parece estar integrado nisso, né? BNDES, MIDIC, Ministério da Fazenda, né? Exatamente, eu acho que agora esse é um outro ponto que é fundamental, que é a interação entre
com o Ministério da Fazenda, porque as experiências, né, você conhece muito bem, Paulo, as experiências internacionais mostram que nesses países que houve políticas industriais bem-sucedidas, havia um alinhamento entre o Ministério da Fazenda ou o equivalente com o ministério mais diretamente envolvido com a implementação, né, seja ciência, tecnologia ou o que for. Então, isso é uma coisa que agora, que isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu, aconteceu, onde mais aconteceu essa interação foi no período do Manteiga, mas aí com uma concepção que prevaleceu, podia em alguns discursos dizer que não, mas de fato era isso, com uma concepção de política industrial como proteção ou como desoneração, né? Então, é um pouco naquela ideia de substituir o câmbio competitivo, de tentar ajudar, né, a desonerar para compensar a sobrevalorização da moeda, ou eventualmente o juro que estava muito alto, era quase que uma política compensatória, né, num certo sentido. Exato. Né? Exatamente. Inclusive, o próprio, agora lembrando a anterior, né, faltou com a anterior uma articulação com o BNDES também. Mas isso por quê? Bom, a parte de questões de como isso é formado, mas essa articulação, o Carlos Lessa, que era o presidente do BNDES à época, ele tinha uma visão de uma política industrial ainda muito tradicional, né? A política de salvar a indústria. Tem depoimentos dele que vão nessa direção. E era bem o contrário do que o pessoal, né, com o foco na inovação. A segunda política industrial, ela foi mais, digamos, talvez ela tenha sido a mais bem-sucedida, no sentido de, embora ela já teve essa ampliação, mas ela ainda conseguiu manter o Programa de Desenvolvimento Produtivo, né? O PDP. PDP. Ela conseguiu manter várias iniciativas, né, relacionadas com inovação, tanto pelo BNDES, já o BNDES ali estava com o Coutinho, né? Luciano Coutinho. Que a própria Embrapi, a criação da Embrapi vem desse período, né? Que seria o equivalente da Embrapa para o setor industrial, né? Exatamente. A criação da Embrapi, que foi muito modelada a partir do Fraunhofer da Alemanha, né? Ela é criada no final do segundo mandato do Lula, e ela tem ali também uma ideia importante, e foi, digamos assim, algumas coisas, né, funcionaram muito bem. E, independentemente, o desenho foi bem feito, né? Agora, se disser assim, o que me parece que é mais problemático, além da questão do foco da inovação, né? Depois, essa interação com o empresariado melhorou bastante no Conselho de Desenvolvimento. Esse foi um ganho da política, tanto o PDP quanto depois o Plano Brasil Maior, né? Que houve muito mais interação não só com as organizações empresariais, porque eu também sou muito crítico dessas representações. Uma coisa que funcionou bem no Conselho é que tinham empresários lá. Porque, não só as associações, né? Exatamente. Eu fico pensando, já lidei, às vezes a gente vai falar nessas associações, federações e até a CNI, elas mandam seus representantes, que são funcionários, né, para opinar. E eu acho isso... Aí é um grau de mediação que atrapalha muito a realidade empresarial, né? Porque não adianta, é muito... Isso é uma lição que eu aprendi na tese lá com a experiência da Rede Petro, né? A Rede Petro não tinha
nenhuma federação, associação empresarial, eram só empresas. Tem que ser o empresário mesmo, o cara que está ali no Exato. chão da empresa e que sente na pele ali a dor, né, de ser empresário, né? Exatamente. Como como uma iniciativa que, se não me engano, 2008, 2009, mas que segue aí, que é a mobilização empresarial pela inovação, né? Uhum. Embora eu acho que com pouco poder de pressão ainda, né? Mas, agora, outra questão que de fato foi muito problemática foi a desconexão entre o Ministério da Fazenda, a política macroeconômica e a política industrial. Uhum. Eu sei que é um ponto que já vem sendo batido aí pelo Bresser e outros, mas eu acho que isso, de fato, é uma questão muito relevante, e mesmo que isso seja, olha, nós temos essas restrições nesse momento, uma independência do Banco Central e tal, mesmo que tenha isso, é fundamental que exista essa articulação. Inclusive, aí volta a questão ideacional, inclusive para que os burocratas do Ministério da Fazenda tenham uma visão de desenvolvimento industrial. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser muito trabalhada, né? Por exemplo, a gente vê, esses tempos estava escutando a entrevista comentando a presença do Wallace no MDIC, né? Extremamente importante, mesmo a tua e economistas com as tuas características, né? Um perfil desenvolvimentista, e eles estão muito bem no BNDES, tem gente muito boa nesse sentido, no MDIC, sem dúvida, IPEA, tudo isso, mas na Fazenda, então eu acho que isso é um ponto que teria que ser pensado, né? Como uma lição. Olhando para frente, né, até já a próxima pergunta que eu te faria era essa mesmo, né? Quais ficam as lições agora para o que está se montando agora, para o que está se fazendo agora, para o que está se desenhando, né? Então, uma delas você já deu, é deixar a fazenda, colocar industrialistas na fazenda, né? Pensar em desenvolvimento industrial e produtivo na fazenda. Apesar de que tem até sou suspeito para falar, porque tem alguns amigos meus lá, mas tem a subsecretaria que eles criaram, que está a Cristina lá, se não me falha a memória, que está trabalhando com as coisas de sustentabilidade, de estrutura produtiva e transição energética e climática, né? Eu acho que eles estão com essa preocupação, né? Também no Ministério da Fazenda, porque não adianta nada no final do dia você ter só o MIDIC indo para uma direção e a Fazenda e o próprio Banco Central também indo para outra direção, né? Mas se você tivesse que fazer aqui uma lista de recomendações, assim, o que você faria? Pois é, eu acho que a primeira coisa é cuidar, ou não vou ordenar em ordem de prioridade, mas nós já falamos, articulação, né, macroeconomia, política industrial, isso. Outra questão é estabelecer um horizonte temporal crível para as políticas industriais, para uma política industrial. Crível porque política industrial que de 2 anos, de 3 anos, e 3 políticas industriais no espaço de 10 anos, um pouco mais de 10 anos. 3 anos cada, quase. Então isso com a quantidade de programa, isso é uma coisa... Então, o horizonte temporal crível tem um desafio tremendo aí, que é combinar o ciclo eleitoral com, isso vale para outras, né? Combinar o ciclo eleitoral com política de longo prazo. Então, acertar isso não é fácil. A gente não pode simplesmente dizer que não, teremos uma política de longo prazo que vai... E esquecer o ciclo eleitoral. Aí muda o governo, muda tudo. E também não se pode operar só no ciclo eleitoral. Não, essa aqui vai até aqui, depois ela... Então, eu acho que um ponto fundamental é
conseguir a legitimação dessa política industrial e a defesa dela por parte daqueles que são os principais beneficiários, ou seja, as empresas industriais, né? Então, me parece que isso é uma questão muito importante. Infelizmente, diferentemente de outros, embora sempre tem no Valor Econômico ou em outro grande jornal, sempre tem algum que consegue, né, entrar, mas, no geral, é uma agenda pública de discussão, de crescimento, etc., está totalmente hegemonizada pelo capital financeiro, né? Então, acho que... mas por que também? Porque não há uma pressão do empresariado industrial, e aí nós temos que perguntar por que não há uma pressão? É uma ignorância coletiva? É uma falta de visão? Uma falta de convencimento, né? Então, me parece que isso é também um ponto bastante importante. E outra questão é uma mediação, assim como tem a mediação do curto prazo, longo prazo, o ciclo eleitoral e outro, há uma mediação entre os interesses de curto prazo de uma fatia do empresariado e os objetivos da política industrial. E aí não é uma... como linha geral, não é algo que vai ocorrer espontaneamente, exige muita elaboração na engenharia de como fazer isso. Quer dizer, vai incentivar isso aqui, mas esse interesse imediato, que pode ser redução do custo de trabalho, né? Depois eu vou comentar alguns resultados do survey aqui, e então esse interesse imediato acaba se sobrepondo ou fica meio que um balcão, né? Esse balcão aconteceu desconectado de projetos de longo prazo, né? Um balcão ali de benefícios puros e simples ali, de ganhos imediatos, né? Desconectados com qualquer estratégia, vamos dizer assim, né? Exatamente. Mas isso requer uma coisa anterior, né? Qualquer estratégia, etc., tem que haver uma aderência, né? E me parece que isso é algo central para trabalhar com o empresariado. Por exemplo, teoricamente, eu assim, pelo menos no espaço público, a não ser que a gente entre no site deles lá, mas a gente não escuta nada da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, em função do que está... Ela está meio... mas não é... Como não é inovação? Mudança climática e a transição energética e a questão da neoindustrialização, etc., isso é completamente vinculado à inovação, não é repetir o passado. Exato. Então, acho que esse é um desafio. Eu até queria entrar nesse tema já da transição energética, da transição climática, mas antes disso, fala um pouco do survey, então, que você queria falar aí dos resultados. Isso. Que você está mencionando, que eu acho que é interessante. Bom, esse survey foi feito com empresas que já participavam do painel de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e aí nós temos alguns... Eu vou pontuar os resultados. Não, tem aqueles dados de perfil e tal, se inova ou não inova, mas eu vou pontuar mais aqueles dados que estão vinculados à política industrial propriamente e à questão macroeconômica. Aí, o que nós temos? Por exemplo, isso é uma coleta de 2017. Quantas empresas foram? Como é que é? Só para ter uma ideia. Foram 167 empresas. Tá. Né? Aí é a limitação também orçamentária do projeto. Claro. Mas dentro desse grupo que já participa desse painel. Né? Representativas disso. Né? Aí, eles, nesse
por exemplo, a questão alguns dados, né? Custo do trabalho prejudica mais a atividade industrial do que a taxa de juros. Numa escala de 1 a 10, né? 1 discordo fortemente, 10 concordo fortemente, a média ficou 6,6. Aí, Estou na dúvida do que é pior, se é o custo do trabalho ou se é a taxa de juros. Pois está no meio que eles estão na dúvida, né? Exatamente. Tá um pouco. O que mais afeta a produtividade brasileira são os custos trabalhistas. Também aqui, 6,6, né? E aí, uma coisa que me surpreendeu, o real valer mais em relação ao dólar é positivo. Não é nem essa aqui. A taxa de juros no Brasil é alta porque as empresas e consumidores possuem uma alta taxa de inadimplência. Aqui é interessante, ficou 4,7. Ficou no meio também, mas esperaria-se que, numa visão um pouco mais consciente, que, bom, não é bem isso, né? É outra coisa que está... O sobe e desce do câmbio, que é um problema que a gente sabe bem sério para a indústria, é considerado um problema menor da competitividade industrial brasileira. Aqui também, 4,6, um pouquinho mais para discordância, mas penso que isso deveria haver uma discordância maior com essa frase, né? Porque, de fato, não é um problema menor. Aí, deixa eu só pegar algumas outras coisas. Sim. Na visão sobre empresariado industrial e papel do Estado. Eu só vou pegar as que tiveram a média maior aqui. Então, por exemplo, os interesses particulares dos políticos que ocupam o governo são, muitas vezes, preponderantes em relação aos interesses públicos. Foi a maior média, foi 9, né? A média de concordância. A interação entre governo e o setor privado é essencial para o sucesso das políticas industriais e tecnológicas, 8,7. Foi alto até, porque você falou da consciência dos empresários em relação a isso, né? Foi. Isso achei bem positivo. Os funcionários do governo revelam pouco interesse em conhecer as reais necessidades do setor privado. 8,3, concordando com isso. E aí entra um ponto que eu ia comentar. Falta... eu estou em Brasília, né? Então a gente vive aqui uma coisa que em São Paulo vocês não têm, que é aquela coisa do chamado concurseiro, né? Por que eu estou abrindo esse parênteses? O Alvarez é muito crítico em relação a isso também. Você está alienado das empresas, né? Você está na espera aí dos cargos públicos, do universo público, né? E o problema do concurseiro é que ele não tem um commitment, um comprometimento com aquilo que ele está fazendo, que também é um aspecto que a gente sabe da literatura internacional, que esse burocrata é fundamental ele ter esse envolvimento, essa visão, que pode-se dizer até uma visão empreendedora em alguns momentos, a partir do público. Aí, só vou pontuar mais 3 aqui. Os diferentes órgãos do governo interagem pouco para a implementação de ações e programas de apoio às empresas industriais. Isso também houve uma concordância de 8,1. E, por fim, um dado que eu achei interessante aqui, o aumento da inovação da indústria brasileira está fora da agenda de problemas discutidos no Congresso Nacional. E isso foi 7,8. Que é um outro aspecto que eu ia chamar a atenção. Eu tive um projeto de cooperação, CAPES-DAD, com a Alemanha, e uma das coisas que me chamou a atenção em algumas entrevistas que eu fiz com o equivalente ao Ministério de Ciência e Tecnologia deles, depois
o de economia, né? Isso na Alemanha, na Alemanha. Na Alemanha, é. E aí me chamou a atenção o seguinte: quando eles têm uma política industrial, como foi aquela política da indústria 4.0, ou mesmo antes disso, uma política de inovação forte, eles procuram, não só porque é um regime parlamentarista, mas eles procuram fazer um alinhamento com os principais partidos. Se não com todos. Então, eles alinham com esses partidos e buscam um consenso. Então, tem algumas coisas que são consensuais. Que a sociedade, não só a sociedade, como o Congresso também tem que estar envolvidos, né? Para não que fique uma coisa Exatamente. Exatamente. E aí, não importa, perdeu o voto a coalizão lá, perdeu o voto o Partido Verde, a CDU, vai entrar o SPD e eles vão ficar com a mesma política. Porque todo mundo tem essa agenda, né? É uma agenda da sociedade, né? E isso me parece uma coisa importante, assim, porque a gente fala do arcabouço fiscal, uma série de coisas, mas aí tá todo mundo preocupado com o arcabouço fiscal, mas não com o sistema de inovação brasileiro, né? O dia que o sistema de inovação brasileiro estiver na boca do povo, aí é sinal de que a gente virou uma Alemanha, né? Que na Alemanha tá todo mundo de olho nisso, né? Exato, porque, por exemplo, a indústria 4.0 é uma coisa que está na boca do povo, lá todo mundo, né? Digitalização e tal, então se cria esse movimento, né, que é o que eu acho que é um outro aspecto muito importante, porque mesmo nas políticas industriais teve pouca mobilização do Congresso. Se a gente fez um levantamento de falas e tal, muito pouco em relação a... Agora, para concluir, professor, a minha sensação é que talvez essa agenda de transição climática, ambiental, sustentabilidade, pautas verdes, talvez isso possa ser um bom catalisador, um bom mobilizador, por assim dizer, para tentar colocar na boca do povo esses temas, né? Queria ver a sua visão disso, né? Até que ponto a gente... Porque me parece que é uma coisa que está mais contagiante, isso é um troço que, assim, falar de política industrial, indústria 4.0, no Brasil não dá muito ibope, né? Mas talvez falar de meio ambiente, de avanço em tecnologias verdes no Brasil como um player da nova economia sustentável, talvez isso tenha mais força, né? Não sei se eu estou sendo muito otimista aqui. Como é que você enxerga isso aqui, até para já meio que concluindo aqui a nossa avaliação sobre esse tema? Eu acho que, primeiro, tem uma base empírica que corrobora o que você está colocando. Que bom. Que é o seguinte: existe uma pesquisa chamada Pesquisa Mundial de Valores, a WVS lá, e essa pesquisa ela traz uma série de variáveis com amostras probabilísticas de diferentes países sobre questões ambientais. E o Brasil, os respondentes do Brasil, né, essa amostra como inferencial da população brasileira, eles as respostas são muito favoráveis às questões do meio ambiente, né? São respostas mais seja discordância com práticas predatórias ou seja concordância com... Então, a questão ambiental tem, sim, um eco muito grande na população. Isso, né, essa é uma pesquisa, a gente poderia pegar outras. E você colocou um outro ponto também que é bem importante, que tem a ver com essa transformação para a agenda pública, que é, a linguagem, né? Porque uma coisa é o discurso que nós fazemos internamente, sei lá, academia, os empresários próprios. Por exemplo, política industrial é um palavrão que ninguém entende, né? Você vai falar para a sociedade o que é política industrial, fala, nossa, que coisa exótica isso. Né? Exatamente. E na abordagem teórica até que a gente usou no livro, o institucionalismo discursivo, uma coisa que ela fala que é super importante nas políticas públicas é a comunicação com a sociedade. Então, nós temos que pensar como se comunica isso para a sociedade. Porque aí é que está um ponto... essas coisas... Eu acho que isso eu costumo dizer, isso é societal.
Se a gente achar que é só um problema do empresário industrial, nós estamos mal. É um problema da sociedade brasileira mesmo. Boa. Então, eu fico feliz, porque a notícia que você está me dando é que, sim, essa agenda verde, essa agenda de transição, de sustentabilidade, pode ser um mote, né? Pode ser talvez um caminho para mobilizar a sociedade brasileira. Nesse sentido, acho que o governo até está indo numa direção certa, né? Enfim, claro que o governo é influenciado pela própria sociedade, talvez seja um reflexo também, né? Do que está acontecendo no Brasil, né? Mas me parece que essa neoindustrialização verde, se é que a gente pode colocar dessa maneira, é uma ideia promissora, né? Podemos talvez botar fichas nisso daí. Tá bom, professor, estamos chegando no final aqui, eu queria te deixar aí uns minutos finais aí para fazer as suas considerações, enfim, deixar, se possível, uma palavra de otimismo, ou, enfim, se for realismo pessimista, paciência também, mas qual que é a sua avaliação, assim, de pensar esses 20 anos da política industrial e do desenvolvimento produtivo no Brasil, que fica para você? Bom, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui, trazer a sua pesquisa. Vamos deixar Esse livro está só em inglês? Ele está só em inglês. Talvez até seja o caso da... podia traduzir, né? Isso é importante para a gente ter esse material em português, né? O Alvarez estava até sugerindo, quem sabe a gente amplia ele, atualiza... e faz uma versão em português. E faz uma versão em português atualizada. O título em inglês é Untangling Industrial Policy, para quem tiver interesse em dar uma olhada, né? Isso, ele está disponível, se botar no Google, a pessoa consegue acessar, porque como ele foi livro financiado pelo projeto... Tem o PDF, ele está disponível online. Isso, daí ele ficou disponível online. Uma coisa que, nas palavras finais, a questão que me parece chave, e acho que tem algumas coisas positivas, por exemplo, a desindustrialização é um problema marcante no Brasil e que estava completamente fora do debate público. Voltou. Verdade. As pessoas agora estão vendo, opa, isso é um problema. Me parece que há também uma questão, um certo entusiasmo que, se não for bem estruturado e traduzido em políticas públicas, em gestão, em estratégia, ele desaparece, que é a questão da transição energética, né? Também é um ponto bem... E o que me parece também que deveria mobilizar mais assim, a sociedade é aquilo que tem a ver com qualificação profissional. E que foi um problema também da política industrial, porque mesmo o Plano Brasil Maior, que tentou articular com o Pronatec, ficou a meio caminho. Mas essa questão da qualificação é um aspecto importante e é uma coisa que não está bem resolvida no Brasil, porque não é totalmente privada, não é totalmente pública, então isso precisa entrar na agenda, né? A questão das habilidades, da qualificação profissional. E aí nós estamos ainda muito fracos, né? Nesse ponto, está faltando ainda. E acho que uma questão extremamente importante aí é convencer ou tentar ou neutralizar, pelo menos, né, a capacidade de bloqueio a projetos de desenvolvimento industrial que vem de dois lugares. Vem da bancada ruralista, que faz uma aderência completa a uma visão neoliberal bem tosca, né? E vem do capital financeiro. Então, com isso eu estou dizendo que é uma confrontação direta? Não, pode haver negociação, mas essas coisas têm que ficar muito claras, né?
porque não é difícil se ter uma, digamos assim, algum projeto, alguma coisa, quando dois setores com poder de veto, usando a expressão da ciência política. E poder muito fortes, né? Setores fortíssimos. Exato. Né? Setores fortíssimos. O ruralista mais pelo político do que econômico, mas também, né? E o capital financeiro, os dois, né? Político. Então, eu acho que nós temos que lidar de uma forma realista com o poder de veto desses dois grupos. E aí, até onde se pode negociar, até onde se tem que fazer um enfrentamento mesmo, né? Então, ou um compromisso, né? Pelo menos, algum acordo. Um compromisso, exato, um compromisso. Olha, vamos pactuar isso aqui. Você está ganhando, mas vamos pactuar algumas questões. Até porque dá para, assim, o agroindustrial, a industrialização pela via agro, ou a própria catapulta financeira industrial é plenamente possível, né? Como, aliás, foi na Alemanha, como foi nos Estados Unidos, né? Em tese, você não tem uma contradição entre esses setores e o setor industrial. Pelo contrário, eles podem trabalhar de maneira articulada, né? Os Estados Unidos é um baita exemplo disso, né? De como a indústria americana se articulou ao sistema financeiro, né? No século XIX, no século XX. Talvez agora, mais recentemente, menos, mas... É perfeitamente possível, né? O caso industrial alemão, então, nem se fala das finanças da indústria alemã. Muito, e com bancos locais e tal. Agora, justamente essa questão mas isso não é algo... A relação do agro com, como você colocou, a transformação agroindustrial é muito clara, mas o que não está... só para encerrar, eu já vi que é 11. O que não está claro para esse setor, macro segmento da produção agropecuária, eles não têm preocupação com a cadeia de valor do agronegócio. Recentemente, nós tivemos o caso dos fertilizantes. Claro, é um belo exemplo. Eles foram descobrir que precisa de fertilizante da Rússia para plantar no Brasil, né? Uma coisa absurda, quase, né? Imagina, o Brasil é um dos maiores players do mundo e não tem capacidade de fazer seus próprios fertilizantes. Tendo a matéria-prima, inclusive, a gente tem gás aqui, tem fosfato, tem tudo isso, né? É um belo exemplo desse, do que a gente está falando, né? Exatamente. Boa. Fantástico, professor. Muito obrigado aqui pela sua aula, aqui pelas suas explicações. Vamos deixar o livro como referência aqui, o Untangling Industrial Policy, né? E já deixo o convite aqui para você voltar mais vezes para o nosso programa para a gente continuar a nossa discussão. Certo. Bom, obrigado aos telenautas e a você, Paulo e a Alisson. Boa. Obrigado, gente. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!